Capítulo 13. O submundo sem rainha. Naquele momento todos sentiam merecer o que Eustáquio chamou de uma pausa para um descanso. A feiticeira trancara a porta, dizendo aos terricolas que não a perturbassem. Não havia, assim, por enquanto, perigo de interrupção. O primeiro problema era, naturalmente, o pé queimado de brejeiro. 2 camisas apanhadas do quarto do príncipe, desfeitas em tiras e montadas com manteiga e óleo de cozinha, serviram de curativo. Depois sentaram-se para espairecer um pouco e discutir os planos de fuga. Hillian explicou que havia muitas saídas para a superfície. Já havia passado por quase todas as diversas ocasiões, mas já fora sozinho, somente com a feiticeira, e sempre alcançará tais saídas depois de uma viagem de barco através do mar sem sol. O que os terricolas diriam se ele fosse até o cais, sem a feiticeira, na companhia de 3 estrangeiros e sem mais nem menos pedisse um barco? Ninguém podia imaginar. O mais provável é que fizessem perguntas embaraçosas. A nova saída, destinada à invasão do mundo de cima, era do lado de cá do mar, a uns poucos quilômetros. Estava quase terminada, com pouquíssimos metros de terra separá-la do céu aberto. Talvez até estivesse terminada. Era possível que a feiticeira tivesse voltado para informar-lhe isso e preparar o ataque. E ainda que a obra não estivesse pronta, eles próprios poderiam acabá-la em poucas horas, desde que conseguissem atingi-la, sem seres detidos, e desde que não houvessem guardas no túnel. Se querem a minha opinião, começou a dizer Brejeiro imediatamente, interrompido por Eustáquio. Que barulho é esse? É o que estou me perguntando já há algum tempo, falou Jill. Todo de fato já estava ouvindo o ruído, mas este começara a aumentar tão gradativamente que não sabia quando o perceberam. Durante algum tempo, fora apenas com o farfalhar de brisas ou como barulho de trânsito ao longe. Depois era como se fosse o mar se espraiando. Então vieram estrepitos e roncos. Agora parecia haver vozes e também um bramido que não era de vozes. Pelo leão, disse o príncipe Hillian. Parece que esta terra silenciosa aprendeu finalmente a falar, pôs a janela e afastou as cortinas. Os outros juntaram-se em torno. Um grande clarão vermelho foi a primeira coisa que notaram. O reflexo produziu uma mancha rubra no teto do submundo a centenas de metros acima deles, e assim puderam ver um teto rochoso que talvez estivesse oculto nas trevas desde que o mundo fora criado. O clarão vinha do lado mais distante da cidade, de modo que muitos prédios imponentes e sinistros que se dirigiam para o castelo. Nessas ruas, algo de muito estranho se passava. As multidões compactas de terricolas tinham sumido. No lugar delas, figuras disparavam de um lado para o outro, só ou os grupos de 2 ou 3. Comportavam-se como pessoas que não desejavam ser vistas, emboscando-se na sombra de colunas ou portais e lançando-se depois rapidamente em novos esconderijos. O mais estranho de tudo, para quem conhece os gnomos, era o barulho. Gritos vinham de todas as direções. Do cais chegava um branido surdo que foi crescendo a ponto de quase fazer estremecer toda a cidade. O que está acontecendo? Perguntou Eustáquio. Então mesmo berrando. Não queria responder o príncipe. Nunca ouviu nenhum desses salafrários, ao menos erguer um pouco a voz de todos esses anos de cativeiro. Alguma novidade diabólica, não pode haver dúvida. É aquela luz vermelha lá em cima? Perguntou Jill. Será que alguma coisa está pegando fogo? Se você me perguntasse, interveio o brejeiro, eu diria que é fogo central da terra irrompendo para produzir um novo vulcão. Estaremos bem na boca, é claro. Vejam aquele barco, disse Eustáquio. Por que vem tão depressa e não tem remador? Olhem, olhem, bradou o príncipe. O barco está em cima da rua. Olhem lá. Todos os barcos estão entrando pela cidade. O mar está subindo. Este castelo louvado seja Aslan está bem no alto, mas as águas estão subindo terrivelmente depressa. Que diabo pode estar acontecendo? Perguntou Jill. Fogo e água, aquela gente equivando-se pelas ruas. Vou dizer-lhes o que passa, disse Brejeiro. A feiticeira lançou eflúvios mágicos para que o seu reino fosse destroçado. Depois de uma morte, não se importava muito de morrer, desde que também morresse queimado, ou enterrado, ou afogado aquele que a matasse. Acertou no alvo, meu amigo, disse o príncipe. Quando nossas espadas deceparam a cabeça da feiticeira, os golpes puseram fim
ao seu poder de magias, as terras profundas estão se arrastando. Estamos assistindo ao fim do submundo. Exatamente, Alteza, falou Brejeiro. A não ser que seja o fim de todos os mundos. Espera aí, a gente? Vamos ficar aqui, aguardando? Perguntou Jill. Não por mim, respondeu o príncipe. Vou salvar meu cavalo e o da feiticeira. Um nobre animal que merecia um dono melhor. Estão no estábulo do pátio. Depois vamos procurar uma terra mais alta e torcer para encontrar uma saída. Cada cavalo poderá levar 2. Creio que conseguirão atravessar a correnteza. Por que Vossa Alteza não coloca a armadura? Perguntou o brejeiro. Não gosto do jeito daqueles ali. E apontou para a rua. Dezenas de criaturas. Percebeu agora que se tratava de terricolas. Vinham do cais, mas não caminhavam como uma multidão sem objetivo. Agiam como soldados de uma roupa de assalto, ocultando-se depois de cada corrida, procurando não ser vistos das janelas do castelo. Não tenho coragem de meter-se outra vez dentro daquela armadura, disse o brejeiro. Calvaguei naquele o que se estivesse dentro de um calabouço ambulante. Aquilo cheira mal, a magia e a escravidão. Mas pagarei com meu escudo. Deixou a sala e voltou com um estranho brilho nos olhos. Este escudo era negro e não tinha emblema. Vejam agora. Brilhava como prata e mais rubra do que uma cereja. Estampava-se nele a figura do leão. Sem dúvida, continuou o príncipe. Isso quer dizer que Aslan será nosso guia, quer nos reserve a morte ou a vida. Ajoelhemos primeiramente para beijar sua imagem, depois apertemos as mãos um dos outros, como sinceros amigos, e em breve se despedem. Desceremos em seguida a cidade e aceitaremos nosso destino. O príncipe abriu a porta e desceram as escadas, os 3 com as espadas em punho e Jill com seu canivete. Os serviçais tinham desaparecido e a sala vazia. As luzes cinzenta e lúgubres ainda ardiam, não sendo assim difícil vencer uma galeria depois de outra e descer as numerosas escadas. Os ruídos do lado de fora do castelo já não eram tão perceptíveis como antes. Tudo continuava quieto e abandonado. Só quando dobraram um corredor que dava para o salão nobre e encontraram o primeiro terricolo, uma criatura gorda e esbranquiçada com cara de leitão, e que estava a desiludir vorazmente os restos de comida deixados sobre as mesas, guinchou a este guincho, também lembrava a voz dos porcos. Sumiu para debaixo de um banco, sacudindo a cauda, e antes que Brejeiro o atingisse, disparou na direção da porta, sem que pudesse ser perseguido. Do salão passaram ao pátio. Jill, que frequentará uma escola de equitação aos domingos, sentiu o cheiro de estábulo. Um cheiro simpático e familiar quando aspirado num lugar como o submundo. Caramba, disse Eustáquio, olha ali. Um belo foguete subia de alguma parte e estourava em lágrimas verdes. Fogos de artifício, exclamou Jill, entregada. Certo, disse Eustáquio, mas não vá pensar que esses terricolas estão se divertindo. Deve ser um sinal. Um sinal vermelho para nós, apesar de verde, disse Brejeiro. Amigos, disse o príncipe, quando um homem se lança a uma aventura como esta, deve dar adeus à esperança e ao medo. Do contrário, quanto a morte quanto a libertação podem não chegar a tempo de salvar-lhe a honra e a razão. Alô, belezas, como está a frase? Abriu o estábulo. Quieto, carvão, calma, floco de neve. Os cavalos estavam assustados, as luzes estranhas e com barulho. Jill se sentira tão acovardada ao caminhar por um buraco escuro. Aproximou-se sem medo dos bichos inquietos, ajudando o príncipe a colocar arreios e rédeas. Estavam lindos ao cruzar o pátio, meneando a cabeça. Jill montava flocos de neve com brejeiro a garupa. Com um ecoar de cascos, atravessaram o portão principal e ganharam a rua. Bem, não correm o risco de morrer queimados, observou o brejeiro. Apontando à direita, gosto de olhar sempre o lado bom das coisas. A água batia ruidosamente com as paredes das casas. Coragem, disse o príncipe. Esta rua é uma boa ladeira. A água subiu apenas até metade da colina mais alta. Deve subir muito na próxima meia hora e pouco nas próximas 2 horas. Tenho mais medo daquilo, e apontou com a espada de um comprido terricola com o focinho de javali, seguindo de mais uns 6 e formas sortidas que vinham deslizando de uma esquina e se ocultando na sombra. O príncipe os conduzia sempre na direção do clarão avermelhado, um pouquinho mais para a esquerda. Seu plano era contornar o fogo, caso fosse o fogo, e subir as terras altas na esperança de contrair o caminho do túnel novo. Ao contrário,
dos outros três parecia bem satisfeito. Assoviava e às vezes cantarolava uma velha balada sobre o lendário Curim Punhos de Ferros de Arquelândia. A verdade é que estava tão feliz por ter se libertado da magia negra que os perigos do presente não passavam de uma brincadeira para os outros, é claro. A cavalgada era tenebrosa. Atrás deles ouvia-se o ruído de barcos alvorados ou de prédios que desabavam. Acima via-se a grande mancha de luz lúbrica. À frente, o misterioso clarão da mesma direção chegava um contínuo alarido de gritos, choros, assovios, risos, guinchos, bramidos. Fogos de artifício riscavam o ar. Ninguém era capaz de imaginar o que significavam. Nas cercâneas da cidade eram parte iluminada pelo clarão e pelas diferentes luzes dos sinistros lampiões dos gnomos, mas existiam muitos lugares sem alguma mergulhados em trevas. Desses lugares, ou para eles, é que saíam ou entravam correndo os terrícolas, sempre de olhos pregados nos quadros, sempre aflitos em busca de esconderijos. Havia carinhas e carões, olhões de peixes e olhinhos de urso. Havia alguns espumados, outros peludos, outros com chifres e trombas, alguns com nariz em tiras, outros de queixos tão comprido que batia no peito. Às vezes um grupo chegava bem perto, o príncipe brandia a espada e fingia atacá-los, e as criaturas com todos os tipos de pios, guinchos e gargarejos mergulhavam nas sombras. Quando já tinha subido várias ladeiras e se achavam longe de inundações, quase fora da cidade, a coisa começou a ficar mais séria. Estavam próximos do clarão vermelho, embora ainda não soubesse o que fosse. Os inimigos, entretanto, podiam ser vistos com mais nitidez. Centenas, talvez milagres, de gnomos vinham na direção deles, mas aproximavam-se em vestidas curtas quando paravam e encaravam os quatro cavaleiros. Se Sua Alteza me perguntasse, disse Brejeiro, eu ia dizer que aquelas caras pretendem cortar a nossa frente, e o que eu também acho. E não podemos romper uma coluna tão numerosa. Vamos levar os cavalos para bem perto daquela casa. Chegando lá, a peia corra para a sombra. A senhorita e eu iremos uns passos adiante. É claro que algum desses capetas irá nos seguir. Então você quer? Tem os braços compridos? Pegue um deles vivo, se conseguir. Podemos arrancar alguma verdade dele ou saber o que tem contra nós. Mas os outros todos não vão cair sobre nós para salvar o companheiro? Perguntou Jill, esforçando-se para que sua voz não saísse trêmula. Se acontecer isso, minha dama, morreremos em combate para protegê-la. Encomende-se, pois, a proteção do leão. Agora, brejeiro. O pau-lama deslizou para a sombra com um gato. Os outros continuaram. De repente, ouviram-se gritos de gerar o coração, misturados à voz de brejeiro. Quieto, assim você acaba de se machucando. Puxa, parece um porco entrando na faca. Boa caçada, exclamou o príncipe, voltando à sombra da casa. Eustáquio, por favor, segure as redes de carvão.